realmente os clubes de lá, a UEFA tá lutando muito por isso, né? Tá apoiando muito. Os grandes clubes estão investindo no futebol feminino, né? A Juventus, o PSG, o Lyon, vários países. Então eu acho que é uma tendência que a Conmebol copie a UEFA e a CBF copie a Conmebol. Então eu acho que nunca esteve tão propenso. Eu tô um pouco mais esperançoso que você. Eu também tô com mais esperança, assim. Mas eu também tenho essa preocupação, tá, Alexandre? Eu também vejo os clubes com um pouco de descaso, assim, com o futebol feminino. O Galvão, eu confesso a vocês aí, como eu tô na organização desse evento aqui de fora, eu confesso a vocês que eu não consegui prestar tanta atenção nos comentários e na narração, assim, eu não consigo nem fazer essa crítica que vocês fizeram sobre o Caio e o Galvão, enfim. Ele falou que a Pretinha foi a única brasileira que fez 3 gols numa estreia de Copa do Mundo, é isso? A informação que teve durante a transmissão foi de que ela, a Pretinha... Quer dizer, a questão era quem conseguiu fazer a mesma coisa que a Cristiane, né? A Pretinha, aí não me lembro qual Copa, e no masculino, o Leônidas. Agora não me lembro se foi na Copa de 38, uma coisa assim, que também tinha feito. Um homem e uma mulher. Não, acho que a minha questão nem é essa. A minha questão, Mônica, era ele, na hora que ele foi tentar que os dois adivinhassem, né? O Caio. Thaís, não, quem sabe quem é? Eu entendi. A informação do Galvão Bueno não tá correta, porque a Pretinha fez 3 gols na estreia do Brasil na Copa de 96, se eu não me engano. Contra o México foi 7-1 pro Brasil, só que a Cici também fez 3 gols. Não foi só a Pretinha que fez 3 gols na estreia, a Cici também fez. Então, além dele catar um cara lá na década de 30, sei lá o que, ele ainda esqueceu da Cici. Que, inclusive, a gente tem que, pelo menos, mencionar essa mulher aqui, já que a gente tá falando sobre futebol feminino, seleção, porque a Cici foi uma grande... Pra mim, ela foi genial, assim. Se bobear, até mais habilidosa do que a Marta, porque a Marta tem mais corpo. Hoje em dia, o futebol feminino é um pouco mais aceito, visto e tal. Na época, a Cici não tinha nenhum apoio, o futebol feminino chegou a ser proibido por lei, aí ela apareceu depois, ela era a nossa camisa 10, e eu achava ela, assim, craque de bola, super habilidosa, fazia gol de falta, assim, metia no ângulo, indefensável. Então, assim, e o Galvão esqueceu dela, olha só como é que são as coisas. Lembrou da Pretinha, mas... Cici que poderia estar no lugar do Caio Ribeiro, por exemplo, comentando o jogo da seleção. Exatamente. O Caio Ribeiro, eu não sei se isso é machismo ou não e tal, se é falta de bom senso, mas pra mim soa muito mal, assim, o Caio Ribeiro tentar ensinar pra jogadora brasileira como tem que bater o pênalti, sendo que ele foi um jogador absolutamente mediano, tá ligado? Então, assim, eu preferia muito mais a Cici, Kátia Silene, enfim, a galera da antiga do futebol feminino, ali no lugar dele. Pois é, e a Cici, ela parece que ela trabalha com futebol nos Estados Unidos, na Europa, não sei ao certo. Então, quer dizer, ela talvez seria uma pessoa ótima mesmo para comentar, para falar. Ela conhece todas as jogadoras. Enfim, eu também acho que nisso aí a Globo pecou mesmo, sabe? Podia ter só um time só de mulheres ali e o Galvão Bueno, que é o principal narrador da Globo. Mas aí, eu queria falar também, assim, que tudo isso que a gente tá falando aqui envolve também apoio, investimento. Aí, teve uma safra boa no futebol feminino, com a Cici, Rosana, Pretinha, Formiga. Aí deu uma parada, aí veio agora com a Marta e Cristiane, Fabiana e tudo mais. Talvez aí o Alexandre despontou assim uma preocupação, será que vai acontecer igual ao basquete, a gente vai ficar... E aí os clubes estão tentando, não sei se eles estão tentando, eles estão sendo obrigados, né, a investir nisso, a dar um apoio. E aí a gente não pode deixar de falar na diferença salarial, na diferença de premiação. A gente não pode esquecer de dizer que a FIFA destina 1% para o futebol feminino. Cara, na última Copa masculina, as premiações dos times deram um total de 400 milhões de dólares. Enquanto que nessa Copa agora feminina, vai dar um total de 30 milhões de dólares. Para a próxima Copa do Catar, a FIFA masculina, a FIFA já fez um prognóstico assim de que as premiações chegarão a 440 milhões de dólares. Quer dizer, aumentou 40 milhões de dólares para a Copa masculina e a feminina ganha 30, que aumentou mais do que o total da feminina, sabe?
Isso é surreal demais. A gente precisa falar sobre valores também, porque isso implica naquilo que o Alexandre falou. Será que vai ter futuro aqui no Brasil e tal? Porque aqui a gente não tem apoio nenhum. Os clubes estão sendo obrigados, mas não se sabe até onde que vai esse apoio, né? Eu acho que, além do apoio, sempre a gente bate na tecla da transmissão, né, da cobertura. Eu, por exemplo, eu gosto de basquete. A gente teve a oportunidade de assistir a uma partida da seleção masculina na Rio 2016, mas, por exemplo, eu não consigo saber nada do basquete feminino de quanto anda. Então, eu não sei até que falta investimento, recursos, isso tudo a gente já sabe, mas a gente não consegue. Eu não consigo nem saber qual que é a situação. Então, isso se mistura, né, nessa falta de cobertura jornalística adequada e nessa falta de apoio. E que pra mim é tudo muito burro, sabe? Principalmente num país que culturalmente valoriza demais a vitória. Então, assim, se a gente investe nessas modalidades e começa a apresentar resultado, vai aparecer público muito antes mesmo do próprio jornalismo chegar, sabe? Porque é isso, assim, dá um exemplo bem, assim, até distópico. Quando o Medina surgiu, foram tantos resultados do Medina até antes dele ganhar o primeiro título de campeão mundial lá de surf. E, cara, de repente todo mundo estava acompanhando aquilo antes mesmo da cobertura se intensificar para a final que ele de fato ganhou lá no Mundial. Então, assim, o público ele chega antes, quando as vitórias aparecem. Essas vitórias elas precisam de investimento, elas precisam de planejamento. O público consegue chegar até antes mesmo da cobertura, mas a cobertura é muito importante para divulgar, para desenvolver essa cultura de torcida por outros esportes e principalmente pelos esportes femininos, né, os esportes praticados por mulheres e também isso vale também para o futebol. Eu só queria, para concluir aqui, vocês estavam falando dessa questão, né, também de gênero, da narradora, mas eu fico pensando, cara, estamos falando de uma das maiores televisões do país, que é o Sistema Globo e a TV Globo. A Copa do Mundo Feminina, ela acontece a cada 4 anos como a masculina. E aí o Brasil está na 7ª participação, sendo que é uma participação de encerramento de ciclo geracional. E você até agora não conseguiu preparar uma narradora? Ok, se a Glenda não está se sentindo apta para participar por outros projetos, sei lá, porque ela não se sente preparada. Mas, assim, esse tempo todo, a gente está em 2019, agora que a Globo vai fazer a transmissão, e não se produziu, não temos, assim, a Fox lançou aquela iniciativa no passado, que foi legal, né, foi uma iniciativa interessante para o que teve no país, né, valorizou, tivemos narradoras mulheres, mas estamos em 2019, a maior TV do país não foi capaz de produzir, de promover, sabe, esses talentos para ter essas pessoas prontas hoje. É muito massa ter a Ana Thaís Matos comentando, mas assim, vamos fazer por onde produzir mais. Eu já vi o André Rizek falando na Sport TV, por exemplo, que a maioria da equipe é feminina, por incrível que pareça, mas os cargos de maior visibilidade, as posições de maior visibilidade na TV são masculinas, são homens ocupando, entendeu? Então, assim, não adianta a mulher maioria na edição, na reportagem, mas a gente quer comentar, a gente quer narrar, a gente quer ser convidada como pesquisadora para poder falar, sabe? É muita questão para ser mudada ainda. Eu concordo. E aí a gente consegue ver claramente que em 2019 o machismo ainda é absurdo, o machismo ainda é gigante. Por que ainda não tem tantas mulheres? Porque tem pouquíssimas mulheres, porque não tem uma mulher narradora, porque tem pouquíssimas comentaristas, porque elas não têm espaço. Eu tenho certeza que as mulheres dessa equipe que o Rizek falou, que sonham em ser comentaristas, algumas até narradoras, repórteres tem até mais um pouco, mas o machismo ainda é gigante, elas não têm espaço mesmo. O sistema, a direção, quem comanda as emissoras são pessoas machistas que ainda têm aquela visão de que o esporte é majoritariamente um ambiente masculino. Profissionais mais renomados, mais antigos, praticamente 90% são machistas
espaços e não dão espaço para essas mulheres que querem ingressar nesses cargos de mais visibilidade. Então, assim, legal ter a Ana Thaís falando, é muito legal a Globo dar espaço para o futebol feminino. É uma medida, eu diria até um pouco não, acho que totalmente ideológica, uma visão capitalista. A Globo está sabendo que promover, de certa forma, a igualdade está dando lucro, mas não é o objetivo principal da Globo. Porque se fosse, como você falou, Mel, eles iriam preparar uma narradora, eles iriam preparar mais comentaristas, mais profissionais mulheres e cederiam mais espaço para profissionais mulheres participarem da comunicação, participarem de tudo, de todo o processo. Deixa eu só fazer um parênteses, galera, que eu acho que a Globo está pensando desde já, essa é a minha opinião, né? Desde já na próxima Copa, na Copa de 2023, porque o Brasil tem muita chance de sediar essa Copa e ia ser vergonhoso para a Globo não passar os jogos, pelo menos do Brasil, na Copa de 2023. Então ela tá querendo dizer assim, já passei na última Copa e tal, não é por isso não, tá, gente? Eu acho que eles já estão sacando que o Brasil vai ser sede, talvez não daqui a 4 anos, mas daqui a 8. O Brasil tá chegando para ser sede da Copa do Mundo Feminina. Mas a gente vai estar aqui para lembrá-los de que alguns jogos eles só se transmitiram na internet. Então, assim, se você tem o direito da transmissão, transmita a porra toda. Eu acho que com certeza é isso. Com certeza é isso que a Mônica falou. É um interesse capitalista, surfando na onda. Eu falo até pelo campo do entretenimento, assim, de amigos meus que são atores e tal, e falaram que existe um núcleo que, apesar desse conservadorismo que tem assustado o país de uma maneira geral na conjuntura, existe um núcleo lá dentro do entretenimento da Globo, né, que envolve o Projac, que é para se atualizar e trazer essas questões que estão mais em alta, que é a questão da discussão de sexualidade, violência contra a mulher, homofobia, machismo, racismo, que eles estão trazendo isso para a produção de entretenimento, para que a TV fique em sintonia, né, com as demandas da população. E aí, eu acho que é isso, tipo, com essa mobilização também, claro que tem essa visão capitalista, óbvio, a gente tá falando da Globo, óbvio que tem esses interesses capitalistas, mas tem esse interesse de você surfar na onda, já que essa Copa que publicamente, né, mediaticamente, nas redes sociais, que tá havendo uma grande movimentação e apoio, principalmente das mulheres, com relação a essa Copa feminina. Então, os interesses estão aí postos na mesa. Eu acho que a gente também vai estar aqui para apontar que você ter uma mulher no meio de 4 ou 5 homens, ou um negro no meio de 4 ou 5 homens brancos, não é diversidade. É cota, não é diversidade, é só cota. É tipo assim, estamos aqui, mostrando que a gente está fazendo a nossa parte, mas isso, inclusive, dentro do jornalismo tem uma teoria que é a da espiral do silêncio, porque essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade de se comunicar, porque ela se sente inibida, cara. Você, numa Copa Feminina, a maior equipe que compõe de homens, aí você bota ali uma mulher que tá estreando na TV aberta esse ano, sabe? Enfim. E, Mel, a equipe toda do Brasil ali, a comissão técnica é toda de homens, né? Pois é, lamentavelmente. Quando a gente vai olhar para quem hoje são as potências do futebol feminino, chega a dar uma vontade assim, de chorar, sabe? Você vê. Gente, eu assisti principalmente depois que o jogo, pra mim, tava resolvido ali nos 2-0. Eu já tava, assim, mais do que simpática para aquela seleção da Jamaica, porque eu fiquei pensando, cara, se eles chegam um pouquinho mais de investimento, elas têm condições de... Porque elas, diferente de, por exemplo, o que foi essa Tailândia nessa quinta-feira, mas essas jamaicanas eu vi que era um pouquinho mais de investimento, uma sequência de jogos e campeonatos e um treinador ou treinadora de preferência mediano. Cara, eu achei que elas tinham muito potencial. Foi 3-0 que a gente olha, né? Foi uns gols chorados, meio assim, que nem respingaram na rede, como o Alexandre falou. Mas, assim, é uma seleção que eu vejo com potência para crescer, sabe? Quando a gente olha para as outras que já são potência, como o Japão,
Estados Unidos, Alemanha